hoje sobre EFI, ou como encontramos mais hoje em dia nas nossas aplicações da BIOS, o EFI. EFI significa Extensible Firmware Interface e é uma tecnologia cuja intenção era substituir mesmo a BIOS, ou seja, o Basic Input Output System, que foi lançado na década de 80 do século XX, no IBM PCAT, naquele PC histórico, e que, obviamente, com evoluções e modificações, é utilizado até aos nossos dias. Mas, com as vantagens do EFI, a BIOS tende então a ser ligeiramente e aos poucos substituída por este Extensible Firmware Interface. Então, o que é o EFI? Como eu já tinha dito agora mesmo, o EFI é uma tecnologia cujo objetivo é substituir a BIOS, o BIOS, como preferirem chamar, dos computadores. Aquilo que vocês têm aí no vosso ecrã é o software de uma BIOS de um computador ASUS e que neste momento as configurações que vão vendo passar aí já estão no modo EFI, ou seja, no modo que vem substituir o modo primitivo, primário da BIOS que foi criado nos anos 80 pela IBM. Então, existem muitas fábricas e muitas software houses que fazem software de BIOS e DFI. Uma delas é essa American Megatrends que está aí no vosso ecrã. Temos a Phoenix, temos outras empresas que também o fazem. O que é que o EFI então permite? Permite uma série de novas funções, novas funcionalidades cuja BIOS não suporta. Por exemplo, atualizar a gestão do boot, ou seja, a gestão do arranque dos computadores com mais do que um sistema operativo, se nós quisermos trabalhar com boots como o Grub, o Lilo, o Bootmagic, por exemplo, que são ferramentas que o Linux, por exemplo, oferece e que permite trabalharmos em multiplataforma. Permite também carregar também em multiplataforma, desenvolver drivers, portanto, drivers que são mais universais e também o carregamento mais rápido do sistema operativo, ou seja, uma das coisas que nós normalmente temos tendência a queixar-nos é do arranque do computador, não é? O arranque mais lento. Então o EFI vem também para tentar aumentar a velocidade, colmatar essa falha que é o arranque mais lento do sistema operativo e do computador. Então, há quem defenda que o EFI vem mesmo substituir integralmente a BIOS. Eu não concordo muito com esta teoria. Porquê? Porque se nós repararmos, e está no vosso ecrã, eles vão acabando sempre por coexistir. Ou seja, de um lado temos o standard BIOS normal, do outro lado temos o standard EFI, que vem então para atualizar e, teoricamente, entre aspas, tentar substituir essa tecnologia. Os conceitos da BIOS acabam por ser preservados pelo EFI. Então podemos apresentar, se calhar, o EFI de uma forma mais inteligente, digo eu, que é a minha opinião e vale o que vale, como um upgrade ao BIOS, como um novo tipo de BIOS. Então, para percebermos, estou farto de falar de BIOS, para aqueles que ainda não sabem o que é, o BIOS é um programa que fica armazenado numa memória, que guarda o quê? Guarda as definições de sistema e que faz a gestão básica de inputs e outputs. Isto é a função da BIOS. Ele trabalha com os dispositivos desde o teclado, os discos, as portas, a memória, a velocidade do processador, o clock, etc. Ele vai fazer isso e vai fazer isso lidando diretamente com o hardware. Como é que ele lida com o hardware? Lida com o hardware através de uma programação de uma linguagem de baixo nível,
que é o assembly, ou assembler, como preferirem chamar. As diferenças entre uma linguagem de baixo nível e uma linguagem de alto nível, já agora, para quem não sabe, é que a linguagem de baixo nível comunica com o hardware diretamente na sua linguagem, enquanto que a linguagem de alto nível é uma linguagem mais próxima do utilizador. Agora mudou o vídeo, este vídeo é um vídeo que está disponível no YouTube e que vai falando da BIOS, do CMOS e do EFI. Portanto, ele vai compensar, vai complementar aquilo que eu estou a explicar. Como eu estava a dizer, a linguagem de programação de BIOS é feita em assembly e essa programação funciona então em baixo nível, ao nível do hardware. Outra função da BIOS é também permitir o arranque do sistema operativo. Então, o que é que ela faz? Ela faz aquilo que é o POST, que é aquilo que está no vosso ecrã agora, que é o Power On Self-Test, que é um teste a todo o hardware no arranque. Power On, arranque, Self, próprio teste, ou seja, teste ao próprio hardware. Esse Power On Self-Test, ou POST, como nós chamamos na gíria, vai então verificar se tudo está em conformidade antes do arranque do sistema operativo. Podemos entrar nas configurações de BIOS, normalmente nessa fase do POST, pressionando normalmente ou F1 ou F2 ou Delete. Uma dessas três teclas normalmente dá acesso à BIOS. Essa área vai ser chamada normalmente setup que é configuração, e podemos então trabalhar todas as configurações do hardware, desde mudar a velocidade do processador, a velocidade das ventoinhas, os tempos de acesso à memória, até, por exemplo, reconhecer uma unidade de disco que tenhamos instalado, mudar a ordem de arranque de um disco, por exemplo, para uma pen USB. Tudo isso é feito aqui dentro da BIOS. A BIOS está aí, como vocês veem nesse vídeo, armazenado num chip na motherboard e não é volátil. O que é que significa não ser volátil? Não é como a memória RAM, que quando perde a corrente, perde também os conteúdos. A BIOS não é volátil, isto significa que os conteúdos ficam sempre gravados, estão sempre disponíveis e atualizados. Normalmente, a atualização das BIOS é uma tarefa delicada, podemos atualizá-las, obviamente, mas é uma tarefa delicada e a primeira coisa que eu recomendo é nunca atualizem uma BIOS se o computador não estiver, por exemplo, eu estou a falar obviamente aqui de um portátil, não é? Porque um computador normal está sempre ligado à corrente, um desktop, mas se for um portátil que também esteja ligado à corrente. Eu aconselho, inclusive, se tivermos uma bateria, uma UPS, fazer as atualizações de BIOS ligado a essa UPS, caso falte a corrente, a energia, a UPS mantém o computador sempre ligado e não deixa que hajam danos ao chip. Então, agora que já sabemos que a BIOS vai fazer isso, e a BIOS é alimentada, já agora complementarem o vídeo que está no vosso ecrã, é alimentada por uma bateria, uma pilha de relógio, e está num chip de CMOS que consome tão pouca energia que a pilha alimenta-o durante anos e anos e anos. Eu já tive um computador que usei durante mais de 25 anos e nunca precisei de trocar a pilha. Portanto, só para terem a noção do baixo consumo que estamos a falar. Então, o que é que podemos dizer aqui mais? Vamos então para o EFI. O EFI vem então com essa ambição de substituir o BIOS e é desenvolvido pela Intel. A Intel conta neste desenvolvimento com um grande apoio da Microsoft e o EFI passa a ser um recurso que, executando as funções da BIOS, oferece novas funcionalidades. O desenvolvimento foi feito em linguagem C. A linguagem C é uma linguagem já de alto nível, mas consegue comunicar também com baixo nível. Portanto, é uma linguagem intermédia,
para mim, talvez a mãe de todas as linguagens de programação, na minha opinião. O EFI vai ser baseado em módulos, portanto, temos aí no vosso ecrã um exemplo de uma BIOS antiga e de um EFI novo. O interface gráfico é muito mais agradável e, perdão, e vai também ter a capacidade de reconhecer drives de disco muito maiores, de maior capacidade. Além disso, as atualizações e as instalações dessas atualizações são muito mais fáceis e de menor risco. E porquê? Porque normalmente podemos atualizar módulo a módulo do EFI e não todo o módulo, todo o EFI, como era na BIOS, que fazia o quê? Correr o risco de danificar tudo. Aqui já estamos, o vídeo já está em loop. E vamos então, vai mostrando esta UEFI BIOS da ASUS que está a passar um bocadinho no vosso ecrã. O EFI está preparado para lidar com o hardware atual, ou seja, não é necessário descartar hardware mais atual e tem a outra vantagem de que também vai buscar hardware antigo, ou seja, se tivermos um processador antigo, não precisamos do deitar fora, nem precisamos por causa de ter um EFI. Essa compatibilidade não é larga no termo do hardware, é mais estreita, peço desculpa, é mais estreita no que diz respeito aos sistemas operativos. Por exemplo, já não há o EFI não suporta o Windows XP, que também está descontinuado, o Server 2003, que apesar de ser um Windows Server antigo, muitas empresas ainda hoje o usam para dar suporte às suas redes. Também não dá suporte às versões do Windows 7 mais antigas, portanto, aqui o EFI já está desatualizado. Não vai ser compatível, perdão. Os utilizadores de Linux têm uma maneira mais fácil de resolver este problema da compatibilidade. Porquê? Porque, como podem atualizar o próprio kernel, o próprio núcleo do sistema operativo, basta fazer uma atualização desse kernel para o tornar compatível com a EFI. Uma das coisas que veio trazer boa o EFI foi acabar com a dependência da porta VGA para testes. Ou seja, normalmente temos que ter uma placa de vídeo para executar testes quando estamos a trabalhar com BIOS, e no EFI não precisamos disso. Porquê? Porque os testes podem ser direcionados para outro computador numa rede, por exemplo, ou para um ficheiro, e depois vamos buscar esse ficheiro do teste e podemos analisá-lo. Outro recurso muito importante é a capacidade de lidar com instruções puras de 64 bits, que são as estruturas dominantes no mercado, querem AMD, querem Intel. Temos aqui uma pergunta. Quando é que foi aplicado este interface? As BIOS UEFI, se querem que lhes diga, não tenho aqui a data presente, mas antes talvez já começam a surgir, mas já vos vou dar a data concreta. Por exemplo, esta UEFI BIOS que vocês estão a ver aqui é de 2014, portanto, já como podem ver aí em baixo, ela está aí. A versão desse UEFI é de 2014 e aí já funcionava em pleno. A tecnologia UEFI dá então suporte aos processadores de 64 bits predominantes no mercado e também tem uma capacidade de pré-inicialização, ou seja, o sistema operativo pode todo carregar e atualizar os recursos mesmo antes de entrar em funcionamento. Isto pode permitir no futuro que atualizações automáticas do sistema operativo ou de um sistema antivírus ou um computador RAID, por exemplo, antes do próprio sistema arrancar. Ou seja, isto permite, por exemplo, fazer uma cópia de segurança em RAID antes do próprio sistema operativo arrancar, no caso de haver um problema
com o sistema operativo. Isto é uma evolução fantástica em relação ao BIOS. Mas o EFI permite também drivers de hardware independentes da plataforma. Porquê? Porque no caso do EFI, o sistema operativo não tem que comunicar diretamente com o hardware, o EFI é que comunica com o hardware, e então basta que o sistema operativo fale entre aspas, né, comunique com o EFI, e o EFI é que faz o hardware entrar em funcionamento. Outra vantagem do EFI, não precisa de ser armazenado no chip CMOS, portanto no Complementary Metal Oxide Semiconductor, que é o tal chip que gasta muito pouca energia, e pode ser feito diretamente no chip do firmware. Isto permite o quê? Peço desculpa, está aqui alguém com o microfone a fazer barulho, já não está. Isto permite armazenar recursos extra no disco rígido ou no disco do computador, não tem que ser disco rígido, pode ser um disco SSD, por exemplo, e depois instruir o EFI a fazer o acesso a eles. Se esses dados forem apagados, vai ser possível reinstalá-los como se fosse um driver qualquer que nós desinstalamos e instalamos sempre que queremos. Portanto, temos essa vantagem. Já agora, para quem não sabe, o firmware é um software que vem embutido no próprio hardware para o controlar. Se temos qualquer tipo de hardware, tem um firmware associado que permite controlar. E vai estar sempre no arquivo do curso. Sim, os webinars vão estar todos no arquivo do curso. Os outros colegas conseguem todos ver? É só o Filipe que está com problemas de net? Também vou concluir muito rapidamente. Este webinar não há muito mais para dizer. Então, resumindo. Alguém falou? Sim, se eu estou a falar com o Sr. Paulino Moreira, tenho dúvida. Diga. E então esta versão que suporta 64 bits da FI. Sim. E uma coisa que também que o senhor está a falar sobre loop. Loop é o que? Não estou a perceber bem. O loop é o vídeo que está a passar em loop, está sempre a repetir. Ok, está a mostrar informação detalhadamente, certo? Exatamente, está sempre em loop, está sempre a repetir, sempre a mostrar, está bem, Eti? Ok, está bem, ok, obrigado. Boa noite, Fernando, posso falar? Faz favor. É o Vasco. Olá, Vasco, tudo bem? Já tudo bem, obrigado. Pus aqui a seguinte questão: nas novas motherboards, ainda existe a pilha da CMOS, certo? Ainda existe a pilha do CMOS, porquê? Porque, como viram, nomeadamente neste vídeo que eu estou a mostrar, a maior parte dos UEFIs ainda vêm associados a BIOS. E então tem que haver aqui o contrabalançar entre uma coisa e outra, por isso é que ainda trazem. E retirando essa pilha, basicamente pomos... Faz reset à parte de BIOS, pode não fazer reset à parte da EFI. Ok. Obrigado. Nada. Então, para resumir, já tenho aqui uma resposta àquela pergunta da data. 2006, por exemplo, já havia EFI. Portanto, as primeiras versões plenamente a trabalhar, já em 2006 trabalhavam. A proposta do EFI, então, para resumir aquilo que expliquei, porque não há mais nada a dizer sobre a EFI, é substituir o BIOS tradicional. No entanto, ninguém sabe ainda, nem os fabricantes, nem os utilizadores, nem os programadores, se realmente o EFI se tornará padrão, até porque, e agora já falo da minha experiência pessoal, há certos discos mais antigos, discos rígidos. Por exemplo, eu tenho aqui um disco em casa de 1 tera que uso como depósito, que no EFI foi uma grande carga de trabalhos para configurar. No entanto, no BIOS ele é reconhecido logo automaticamente por causa dos firmwares. Portanto, não acredito que o EFI se torne padrão para já. No entanto, vai tender eventualmente a substituir o BIOS. É muito promissor. A Microsoft, a Gateway, a Apple, a Intel, a AMD estão todos a usar, portanto são as maiores companhias do mundo, e isto significa que vai ser mesmo adotado.
Depois existe um grupo de empresas que trataram dessa tecnologia e a transformaram naquilo que vocês veem normalmente nas BIOS, como UEFI. Significa Unified Extensible Firmware Interface. Unified porquê? Porque foram várias companhias que se uniram para trabalhar a tecnologia. O que é que nós podemos mais dizer? Podemos dizer que o UEFI está inteiramente ligado, diretamente ligado à BIOS, ao CMOS e ao POST, portanto, o Power On Self-Test. Esta tecnologia trabalha com linguagem C, ao contrário da BIOS, que trabalha com linguagem Assembler diretamente de hardware. É um consórcio, exatamente, Luís. E é tudo. Não sei se têm dúvidas sobre o que expliquei, mas 20 minutos, 22 minutos, neste caso, é suficiente para explicar o que é esta tecnologia. Agora, se tiverem alguma questão, disponham, por favor. Se não, também se lembrarem mais tarde, mandem-me à vontade. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Diga. É que eu estava a referir sobre... normalmente, a pilha da BIOS é que alimenta o chip da CMOS, certo? Exatamente. Normalmente nós é que chamamos pilha da BIOS, mas ela na realidade não é pilha da BIOS, ela é a pilha do CMOS. Ah, o CMOS, ok. Então o CMOS normalmente é que mantém a informação configurada no Mantém software. a informação, exatamente. A BIOS é o software que está lá para ser configurado. Okay. Portanto, um é o chip, o outro é o software. Ok. Obrigado. Nada. Não há mais nenhuma dúvida? Então, nesse caso, despeço-me, um abraço. Hoje foi pequenino, porque a tecnologia também não tem muito mais para dizer. Espero que tenham gostado, que tenham ficado esclarecidos. O link para a gravação vou procurar, porque isto já é uma coisa que eu tenho aqui há algum tempo que eu uso nas minhas aulas aqui na escola. Eu vou tentar procurar o link e mando-vos, está bem? Aqui a gravação do próprio webinar. Neste momento eu tenho 5 webinars que estou a editar. Houve alguns colegas que também me pediram os mais antigos. Eu estou a cortar as partes mortas e assim que essas partes mortas estiverem editadas, eu depois mando-vos os links como costumo fazer, está bem? Obrigado, um abraço, boa noite. Obrigado por terem assistido. Saúde a todos, obrigado. Segunda-feira cá estaremos com mais webinars. Temos 2 por semana até ao final de março. Já tenho a agenda toda que vou publicar também para vocês. Um abraço. Obrigado. Um abraço, tudo bom, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado.